É uma alegria voltar a este lugar de oração, lugar onde se ouve a voz de Deus. E eu fico muito feliz de reencontrar os irmãos. Nós estivemos aqui num avanço missionário, acho que no mês agora de abril, 9 de abril. Muito bem, Josafá. E foi certamente um dia muito abençoado, maravilhoso. Nós fomos bem recepcionados pela cidade, pelo povo aqui, e ficamos felizes de participar com os irmãos naquele momento. Como já foi anunciado, eu sou o pastor Jailson, sou co-pastor ali na Igreja Presbiteriana de Jaguaribe, em João Pessoa, e eu quero apresentar minha família, minha esposa Vânia, Josivânia, conhecida como Vânia, está ali sentadinha ali, a minha filha primogênita Débora, e a caçula é a Ruth, que estão ali sentadas, minhas princesas. Pois bem, amados, vamos então meditar na palavra do Senhor. E eu convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós então iremos fazer uma leitura a partir do versículo 1 até o versículo de número 16. Atos, capítulo 12, de 1 a 16. Eu vou ler e os irmãos acompanham a leitura assim como estão sentados, porém com reverência à palavra de Deus, com muita atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, de 1 a 16. Diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada, chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo-lhe a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Vamos orar, irmãos? Pai bondoso, nós queremos te agradecer por tua palavra. Palavra essa, Senhor, santa, palavra esta inspirada pelo teu Santo Espírito.
e que nós necessitamos da graça da iluminação, do Teu Santo Espírito para absorver e para aprender da Tua palavra. Ó Deus amado, fala aos nossos corações, porque a Tua igreja está reunida, a Tua igreja quer ouvir a Tua voz. Fala conosco nesta noite. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, as Escrituras revelam que a oração, ela é a chave para esta comunhão com Deus. Alguns homens que marcaram a história tiveram uma vida de oração que deve sim ser um legado para todos nós, cada um de nós. A história diz que Lutero, cada manhã, ele precede seus estudos com uma visita à igreja e uma prece a Deus. Jonathan Edwards costumava passar 13 horas estudando e orando todos os dias. John Wesley considerava a oração a coisa mais importante de sua vida. Levantava-se religiosamente todos os dias às 4 da manhã. George Whitefield, pregador escocês do século XVIII, assim dividiu o seu tempo: 8 horas sozinho com Deus, 8 horas para dormir e refeições, 8 horas para trabalho entre o povo. Charles Moody, um dos seus biógrafos, nos conta que ele, depois de fazer uma viagem cansativa de trem, chegando ao hotel, passava o restante da noite em oração. Falar de oração, irmãos, é falar de comunhão com o céu. Falar de oração é falar de uma estrita comunhão com Deus, onde você se coloca diante de Deus e você passa a falar com Deus e Deus passa a falar com você. E isso gera uma intimidade profunda na nossa vida, no nosso coração. O livro de Atos dos Apóstolos poderia também ser chamado o livro de Atos da Igreja Primitiva. Foi escrita pelo evangelista Lucas, por volta de 70 depois de Cristo. E aí nós podemos ver o relato de Lucas, falando do mover da igreja, das vitórias da igreja e das lutas da igreja. E nesse capítulo que nós estamos lendo e que lemos agora, surge uma onda de perseguição na igreja de Jerusalém. Herodes, ferrenhamente, começa a perseguir os cristãos. E isso aconteceu desde o tempo do Senhor Jesus Cristo, que perseguiram o Senhor Jesus Cristo e levaram até a cruz, quando Pedro vai dizer assim: vós matastes o Filho de Deus, falando para os judeus, uma palavra forte para aqueles religiosos. Mas aí então Herodes ferrenhamente começa a perseguir a igreja, mata alguns cristãos, e ele, achando que isso agradou a uma parte do povo judeu, ele resolve então prender o líder daqueles irmãos. Era Pedro. Pedro, como diz o texto, ele é preso, acorrentado, guardado por escolta de soldados. Amados irmãos, Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, perseguia e prendera Pedro, como diz o texto. Herodes, ele queria mostrar o prisioneiro depois da Páscoa. Mas uma coisa que Herodes, meus amados irmãos, esqueceu. Herodes parece que ele não aprendeu com a trajetória do povo cristão. Porque quanto mais se persegue o povo cristão, mais esse povo cresce. Mais esse povo confia. Mas esse povo está disposto a dar o seu sangue em favor da obra de Deus. Herodes esqueceu disso. Herodes esqueceu de que naquele momento havia um povo que estava em oração. A igreja estava em oração. Amados irmãos, é isso que o texto diz, que a igreja orava por ele incessantemente. E eu quero compartilhar com os irmãos o tema igreja em oração, e pergunto: o que acontece quando a igreja ora? O que acontece, irmãos, quando a igreja está em oração? Em primeiro lugar, irmãos, quando a igreja se reúne para orar, para buscar a Deus, Deus age em favor da sua igreja. Em
Primeira questão que nós observamos: Deus age em favor da sua igreja, quando a igreja se reúne para buscar a Deus. Pedro estava encarcerado, Herodes o prendera, e a igreja ficou de braços cruzados? Não, a igreja estava reunida na casa de Maria, orando e buscando a libertação de Pedro, porque o texto diz de que a igreja orava por ele incessantemente. A igreja estava orando e pedindo a Deus que libertasse Pedro. E o que é que acontece, irmãos, aí no versículo 7? Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. A igreja estava orando e Deus enviou o seu anjo para libertar Pedro daquela prisão. Quando a igreja ora, meus amados irmãos, não tem muralhas que possa conter ou deter a ação de Deus em favor do seu povo. É preciso crer que quando nós oramos, Deus age no meio do seu povo. Deus, meus amados irmãos, Ele está exatamente mantendo essa comunhão com o seu povo. A igreja se coloca em oração, confiando e depositando em Deus toda a sua esperança, a sua confiança de que Deus pode resolver. E a igreja crê na manifestação do poder de Deus na sua vida. O texto diz de que quando a igreja ora, Deus responde. Se você tem orado, espere. Se Deus não respondeu, Ele vai responder. Ele vai responder à oração do seu povo. A igreja estava orando e Deus enviou o seu anjo. Você, meu amado irmão, tem sido um crente de oração? Quantas vezes você orou e Deus não respondeu? Quantas vezes? O povo estava cativo no Egito e Deus ouviu o gemido do seu povo, providenciou o livramento. Quando nós olhamos para o fato do Egito, o povo que não era escravo e se tornou escravo por desobediência a Deus. Mas no momento em que o povo começa a aclamar a Deus, o texto diz que Deus ouviu o gemido do seu povo. Deus ouviu a oração do seu povo e providenciou libertação. E a libertação veio por meio de Deus, com a instrumentalidade humana, chamada Moisés e Arão. Foi quem Deus usou como agente do reino de Deus, para combater um agente de Satanás, que era o faraó. Foi assim que aconteceu, meus amados irmãos. E nós temos a história. Por quê? Porque o povo estava em oração. O povo estava buscando a Deus. Então, se você está buscando a Deus, fique aguardando, porque certamente Deus vai ouvir a sua oração e vai ouvir a oração da igreja. A igreja do Senhor que se reúne neste lugar. É muito conhecida esta frase quando diz que a rainha da Inglaterra disse certa vez: prefiro enfrentar um exército em guerra do que um homem de Deus em oração. É verdade. Porque, amados, quando o homem de Deus está em oração, quando a igreja está em oração, é uma mobilização de Deus em favor da igreja. E você não imagina o que é uma mobilização de Deus em favor da igreja. Lá em 2 Reis, diz que quando Eliseu, o dia amanhece, ele está exatamente se refugiando ali, porque havia o povo assírio querendo prender Eliseu. E diz que quando o dia amanhece, o seu moço levanta, abre a janela da casa e olha. E quando ele olha, ele vê um exército armado, pronto para levar Eliseu. E o moço volta rapidamente e diz: Eliseu, em outras palavras, nós estamos perdidos. E Eliseu diz: o que foi? O que aconteceu? Tem um exército lá fora. E Eliseu olha para ele e diz: eu vou orar por você. E a oração de Eliseu é a seguinte: abra, Senhor, os olhos para que ele veja. Abra-lhe os olhos. E ele volta
Eliseu diz: olha, dá uma olhadinha de novo. E quando ele volta, não vê mais aquele exército inimigo, mas vê um exército de Deus, cuidando e guardando a sua vida e a vida do profeta. Uma igreja que ora, um povo que ora, é um povo que é guardado por Deus. É um povo a quem Deus tem um zelo, tem um cuidado, porque é a comunhão, a intimidade, a reciprocidade. Queridos irmãos, o Senhor não fala mais comigo. Muita gente já pode estar pensando assim. É preciso, queridos irmãos, ter uma vida comunitária de oração. O autor de Hebreus diz, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de nos congregar, como é de costumes de muitos. Muitos deixam de se congregar, não vêm à casa de oração. Amados irmãos, o crente é como uma brasa no braseiro. No momento que essa brasa é tirada do braseiro, ela não demora muito tempo para se apagar. Ela só tem vida, ela só tem força quando está no braseiro. Naquele calor todo do braseiro, ela continua viva. E nós somos como esse braseiro. O autor de Hebreus diz: olha, não deixemos de nos congregar, como é de costumes de alguns. Moisés orou e Israel prevaleceu. Daniel orou e Deus fechou a boca dos leões. Elias orou e os céus ficaram fechados por 3 anos sem chover. Paulo e Silas oraram e as portas do cárcere se abriram. Ezequiel orou e Deus o amou. Queridos irmãos, a oração é de suma importância. O texto que eu referi aos irmãos agora há pouco, 1 Reis capítulo 9, versículo 3, e o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. O Senhor ouviu a oração e a súplica. Amados irmãos, Deus tem um prazer enorme em ouvir as nossas orações. Deus quer ter intimidade com o seu povo. A igreja precisa orar e crer que Deus está agindo. E observe, irmãos, de que a igreja estava orando. E por que a igreja estava orando? Porque o seu líder estava preso. E nada mais do que acreditar de que isso iria acontecer, de que Deus iria libertar o seu povo. Quando a igreja ora, irmãos, o que é que acontece? O que falta, meus amados irmãos, na nossa vida para nos impulsionarmos a uma vida de oração, de buscar o Senhor, de nos entregarmos a Deus, de sermos uma comunidade viva em oração, onde a igreja ora e vê Deus realizando seus feitos no meio da igreja. Quando a igreja ora e os resultados acontecem na família, no trabalho, nos relacionamentos, porque é uma igreja de oração e Deus responde à oração do seu povo. Deus responde. A igreja estava em oração, diz o texto. Em oração porque Pedro estava preso. O que acontece, meus amados irmãos, quando a igreja se reúne em oração? Segundo lugar, Deus remove todas as barreiras. Deus ouve a oração do seu povo. Deus, ele tem prazer em ouvir a oração do seu povo. Por isso ele age em favor do seu povo. E a ação de Deus, ele remove todas as barreiras. Veja aí no versículo 10 do texto, capítulo 12. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, passaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. A primeira barreira, irmãos, foram os sentinelas. Primeira barreira aqui, o texto diz que Pedro passou por eles. Dormindo eles não estavam. Não eram nem loucos de dormir. O anjo do Senhor providenciou que ele passasse sem ser visto por eles. O livramento do Senhor, ele remove todas as barreiras. Esta foi a primeira barreira. A segunda barreira, irmãos, era um grande portão de ferro que se abriu com a passagem deles. É impressionante esse texto, diz que o portão se abriu automaticamente. Imagine você ali em João Pessoa, chega no Shopping Manaíra, quando você coloca o pé, os portões se abrem. E você entra sem nenhum problema. Agora você imagine o presídio do Roger, isso acontecendo, os portões se abrindo automaticamente.
Não dá. Eu acho que eles aprenderam aqui no tempo de Pedro mesmo, com essa história de porta automática. Então diz de que os portões se abriram. E não era simplesmente, irmãos, abrir os portões, era necessário que os guardas com força abrissem os portões. Além de pesado, havia fechaduras nos portões. Mas os portões se abriram. Porque não há barreira quando Deus está agindo. Porque não há barreiras quando a igreja ora. Porque não há barreiras, porque Deus responde a oração. E não tem barreiras para Deus, não. O cara pode estar já 4 dias, Deus faz ressuscitar. Foi isso que aconteceu. Não tem barreiras, não importa se cheira mal, se já passou. Deus é que vai fazer o seu agir. Diz que os portões se abriram automaticamente. E onde está o milagre em tudo isso, irmãos? O milagre, que, como já falei, é que nós chegamos aos shoppings e as lojas se abrem. E aquilo não era algo natural de acontecer. Mas numa prisão isso de forma não é natural. O texto diz, queridos irmãos, que a grande porta de ferro abriu quando eles passavam por ela. A providência de Deus em favor da igreja estava na oração. Estava em oração, em dependência, ou seja, na dependência de Deus. Se colocar diante de Deus, depender de Deus, confiar em Deus. Eu gosto muito da ilustração que o meu pastor Aldenísio sempre contava, e quem conhece ele sabe muito bem. E disse que o navio estava a ponto de ir a pique, e havia um menino dormindo lá no porão. E chegaram para o menino e disseram: você não tem medo, nós estamos aqui a pique. E ele disse: quem é que está no comando? Ele disse: é o seu pai. Ele disse: se papai está no comando, tudo vai bem. Pode balançar de um lado para o outro, pode saculejar a igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16 diz isso, irmãos, e veja o que é interessante. Interessante naquela conversa de Jesus com seus discípulos, e ele diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E porta, meus irmãos, não é um instrumento de ataque. Porta é um instrumento de defesa. Eu não vejo ninguém com a porta atacando ninguém. Eu vejo alguém com a porta para se fechar, para guardar a sua casa. Você tem portas. E o que é que acontece? É que a igreja que ora, que a igreja que confia em Deus, ela vai avançar e as portas do inferno vai recuar. Não suporta o avanço da igreja de Deus. É isso que o texto diz: não prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus as portas do inferno, porque a igreja vai continuar avançando e o inferno vai continuar recuando, e Deus vai continuar operando maravilhas. Herodes estava sendo recuado, Herodes estava sendo aqui colocado a nada em relação ao poder de Deus. Ele tinha o poder de mandar prender, de mandar soltar, mas Deus tem o poder da vida e que domina todas as coisas. Ele é o Senhor que governa tudo e todos. Tudo e todos. Queridos irmãos, qual porta, eu pergunto, qual porta tem impedido de nós caminharmos com o Senhor Jesus? Há muitas coisas que nos puxam para trás. Há muitas coisas que não nos prendem, nos impedem de avançar, nos impedem de orar, de dobrar os nossos joelhos diante de Deus. Há muitas barreiras que precisam ser removidas. E isso pode sim por meio da oração. Isso pode sim quando a igreja se reúne e dobra os seus joelhos confiando em Deus. As barreiras são removidas. Deus age em favor da sua igreja. Então, se esta igreja que se encontra neste lugar se humilhar e buscar o Senhor, Deus voltará sim a ouvir as orações do povo e continuará sim ouvindo as orações do seu povo e abençoará sempre a sua igreja. Abençoará sempre a sua igreja. Só vamos conseguir isso, irmãos, por meio da oração. Terceiro lugar, meus amados irmãos, o que acontece quando a igreja ora? Deus age em favor do seu povo, Deus remove todas as barreiras por meio da oração, mas há uma outra situação que acontece: o livramento do Senhor. Ele providencia de forma didática, Ele ouve,
ele age removendo todas as barreiras e dá o livramento. Veja aí no versículo 11: o Senhor me livrou das mãos de Herodes. Foi o que Pedro disse. Caiu a ficha na mente de Pedro, da mão invisível de Deus sobre sua vida. Deus o libertou das prisões, ou da prisão. Queridos, quantas vezes Deus tem nos livrado de cairmos em coisas terríveis? Quantas vezes? Deus tem preservado o seu povo. Deus preserva a sua igreja. Basta você olhar a mão invisível de Deus trabalhando na história. Quem já se viu uma coisa como essa? Há um edito que diz que todo menino hebreu deve ser morto, nasceu, tem que morrer. E Deus, e ali a mãe de Moisés coloca aquele menininho no cesto, coloca no rio, o cestinho vai passando, a filha de Faraó se banhando, pega o menino e vai cuidar do menino no palácio. Que coisa estranha é essa? É a mão invisível de Deus agindo na história. Ele foi ensinado na ciência egípcia, aprendeu a arte da guerra, ficou conhecedor, foi instruído, foi cuidado, teve sua vida poupada, porque Deus tinha um propósito na vida daquele varão. Passa-se o tempo, a mão invisível de Deus continua agindo na história. Um sonhador, um menino de uma família grande, que gostava de sonhar muito, inventou de contar o sonho do seu pai e dos seus irmãos. Eu sonhei de que vocês todos se prostravam diante de mim. Que sonho louco é esse? O próprio pai disse: meu filho, o que é isso que você está dizendo? Nós vamos se prostrar diante de você. Estou falando de José, né, irmãos? José foi vendido como escravo para o Egito. Por que isso? Deus estaria, por meio de José, preservando não só a sua descendência, mas as nações, preservando a vida, porque a fome seria grande, a seca seria grande, e Deus levantou José exatamente no Egito, para ser governador, para ser um instrumento de Deus ali, depois trazer a sua família, livrar a sua família da fome. A mão invisível de Deus agindo na história. A mão invisível de Deus agindo na história quando a igreja ora. A igreja estava em oração e a mão invisível de Deus agindo na libertação de Pedro. Na libertação de Pedro. O livramento do Senhor acontece, irmãos, quando a igreja ora. A igreja que ora, Deus traz livramento na sua vida, nas coisas mais simples e complexas de sua vida. Agora, irmãos, é preciso crer que Deus pode fazer e agir no nosso meio. Sabe o que é que acontece? É que a igreja ora, mas lá no fundo do coração, guarda um sentimento de que a coisa, estou orando por orar, mas eu sei que isso não vai dar certo. Você ora muitas vezes, mas não crê que Deus vai realizar. A igreja estava orando, mas a igreja, quando a coisa acontece, ela não crê no que Deus fez. A igreja se reúne em oração, mas a igreja não crê que Deus pode responder. E isto é inadmissível para com Deus. É uma coisa que Deus não aceita. É uma coisa que angustia o coração de Deus. É você pedir duvidante que Deus pode fazer. Um homem no interior, irmãos, está na igreja juntamente com seu filho orando. E na oração ele pede para que a igreja orasse para que Deus mandasse chuva, pois a seca estava grande. No final da escola bíblica, ele monta no seu cavalo para voltar para a sua casa.
A criança que estava com ele lhe faz uma pergunta: pai, por que não pede um guarda-chuva emprestado? O pai olha para o filho e diz: meu filho, olha o sol, meu filho, está escaldante, a temperatura de mais de 40 graus, meu filho, e você quer um guarda-chuva? Ele diz: mas pai, nós acabamos de orar pedindo a Deus que mandasse chuva. E aquele senhor fica envergonhado e entristecido. Pai, nós oramos exatamente para Deus mandar chuva. Muitas vezes a igreja está orando, mas não crê que Deus pode fazer. Muitas vezes você já orou, nós já oramos, e lá no fundo, a gente diz: isso não... Irmão, ore por mim para que essas coisas se resolvam. Não, vou estar orando sim, mas lá no fundo, já sai dizendo: ó, o irmão está perdido, aí não tem jeito mais não. Tem situação, aí já era. O camarada está enfermo, diz: como é que ele está? Agora ele está nas mãos de Deus. Ele não estava antes? Agora está nas mãos de Deus. Como que diz? Não tem mais jeito, né? Está nas mãos de Deus. Agora é que está bom, porque está nas mãos de Deus. Agora é que está bem. Muitas vezes, irmãos, a igreja está orando, mas não crê que Deus pode fazer. Por quê, irmãos? Porque quando o milagre acontece, alguns duvidam. A igreja está orando, mas não crê que Deus pode responder. E quando o milagre acontece, eles duvidam. Dizem: não, isso aí não. O quê? Não. De forma alguma, isso não. Isso não aconteceu, não. Aconteceu isso na vida do irmão fulano de tal. Não, só acredito se eu ver, isso não acontece não. Mas ele estava orando, a igreja estava orando para acontecer. Veja o versículo 15, o que acontece, irmãos. Pedro está livre. Pedro entendeu que foi Deus que o libertou. E para onde é que Pedro volta? Para a casa de Maria. Eu vou me juntar com meus irmãos, afinal eles estão orando por mim. E quando ele chega lá muito animado, bate no portão. O que é que acontece? Versículo 15. O que é que diz? A serva chega. Eles lhe disseram, versículo 14, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou. Alegre. O milagre aconteceu, nós estávamos orando e Deus respondeu a oração. Pedro está lá no portão, que alegria, voltou ansiosamente para contar os discípulos, a Maria e todos aqueles que estavam orando em favor de Pedro. Minha gente, Deus respondeu a nossa oração. Deus respondeu. Pedro está lá no portão. Disse: não, no portão Pedro? Não, você está louca, minha filha. Eles estavam orando para Deus libertar Pedro. Pedro foi liberto. E agora eles dizem de que isso não aconteceu. Você está louca, Pedro está preso. Isso não aconteceu. Irmãos, nós oramos e muitas vezes nós não acreditamos que Deus pode manifestar o milagre na nossa vida. E quando o milagre acontece, a incredulidade salta do coração. Ela chegou e disse: olha, Pedro está lá fora. Isso, você está louca. Quando o milagre acontece, meus irmãos, alguns duvidam. Alguns duvidam da sua conversão. Todo errado, agora metida santa. Quem era esse camarada aí? Só vê o passado. Não vê o que Deus fez. Isso aconteceu lá em Lucas, quando Jesus foi convidado por Simão para cear na sua casa. E a ideia, irmãos, se não me falha a memória, é Lucas 7, se não me falha a memória, mas o que acontece é que ali como se tratava de um rabino, o povo entendia que haveria ali um debate teológico, e Simão convida, e a mulher que foi restaurada por Jesus chega primeiro, e está sentadinha lá, ou dobrada os pés lá na mesa, porque não havia bancos, era sentada lá naquele cantinho lá. E quando Jesus chega, ele não recebe as honras que aquele
anfitrião deveria dar. As estradas eram empoeiradas, ele deveria ter lavado os pés de Jesus com água, ter ungido a sua cabeça, ter lavado. Ele não fez nada disso. Aí uma mulher lava os seus pés com suas lágrimas, enxuga os seus pés com seus cabelos. Simão, no coração, o santão, olhou para a mulher e disse: esse aí não pode ser profeta, porque se ele fosse um mestre, ele sabia quem é esta mulher. As pessoas só conseguem olhar para o passado, não conseguem olhar para o presente. Aquela mulher era uma mulher restaurada, mas Simão só conseguia olhar para o seu passado. Se ele soubesse quem é esta mulher, e a partir daí, irmãos, Jesus olha para Simão e diz: Simão, eu tenho aqui uma parábolazinha para você. Certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 denários e outro 50 denários, mas ele perdoou a ambos. A quem mais ele amou? Aí Simão diz: a quem mais perdoou? Ah, Simão, respondeste bem. Está vendo essa mulher? Aí Jesus começa a desmascarar a falsa religiosidade de Simão. Eu cheguei aqui, ela não para de enxugar os meus pés, regar com suas lágrimas, e tu não fizeste nada disso. Amados irmãos, é preciso crer na ação de Deus, na igreja, na nossa vida. A igreja está reunida, está orando. Quando Deus manifesta o milagre, seja num parente, seja no esposo, seja no marido, a incredulidade está no coração, ainda olha atravessado, fica olhando, duvidando, não crê que a coisa aconteceu, não crê no milagre de Deus. Quando o milagre acontece, alguns duvidam. Mas muitas vezes, irmãos, a igreja está orando, mas não crê que Deus pode fazer. Segunda questão aqui: você pode insistir que o milagre aconteceu. Não, gente, aconteceu o milagre. E muitos vão justificar sua incredulidade ainda mais. Irmãos, está lembrado que nós estávamos orando aqui? A coisa aconteceu. Não, isso é coisa da sua cabeça. Não teve mudança nenhuma, não. Irmão, aconteceu mesmo. Não aconteceu nada. Você pode insistir que o milagre aconteceu. Aquela jovem chega e diz: olha, Pedro está no portão. Se você está louca. Ela volta novamente, fala e diz: olha, ele está lá. Isso deve ser um anjo dele. Veja, diz ainda no versículo 15. Diz: estás louca, é seu anjo. Havia uma crença por parte dos judeus nos anjos da guarda, irmãos. E por essa razão eles acreditavam que se tratava do anjo da guarda de Pedro, que queria transmitir alguma coisa. Essa história de anjo da guarda, isso não existe, viu, irmãos? A Bíblia diz que os anjos estão a favor do povo de Deus, mas que cada crente tem um anjo ali, para onde ele vai, o anjo está atrás dele. Peraí, paciência, não é assim. Os anjos estão a favor do povo de Deus. Mas havia esta crença: você está louca, deve ser o anjo. E em terceiro, irmãos, há muitos Tomés na igreja só vendo para crer. Só vendo para crer. Versículo 16: então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Nós cremos no milagre de Deus na nossa família. Nós cremos no milagre de Deus na nossa igreja. Nós cremos que Deus remove todas as barreiras a fim de abençoar a nossa vida e a vida da igreja, dos crentes que são fiéis ao Senhor. Nós cremos que Deus ouve a nossa oração. Você crê nisso, irmão? Que Deus ouve a oração, que Deus contempla a oração da igreja, que Deus contempla a tua oração quando você entra no teu quarto, dobra os joelhos e fala com o Pai. É preciso crer que Deus vai realizar. E o realizar de Deus pode ser um sim, um não, ou espere, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Mas Ele sabia naquela circunstância o que era melhor para a igreja e para a vida de Pedro. E o melhor para a vida de Pedro era a libertação e mostrar o poder de Deus agindo na vida do seu povo. A igreja, irmãos, é um veículo de Deus, onde ela continua caminhando
e as nações contemplando o agir de Deus na vida da igreja. É por isso que tem que ser uma igreja pura, uma igreja que se utiliza da disciplina, uma igreja que se utiliza da sã pregação da palavra, uma igreja que tem que ser alicerçada porque leva o nome do Senhor Deus. Leva o nome do Senhor Deus. Quem tem ouvidos, irmãos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus está falando no nosso meio. Porque aqueles que estavam orando não queriam ouvir o testemunho de um milagre que aconteceu. Um milagre. O portão se abriu, um anjo apareceu, as cadeias caíram. E Deus estava restaurando a confiança do seu povo. Quando eles chegam e olham no versículo 16, eles ficam atônitos. E eu fico pensando que veio exatamente na memória. Puxa, como é que eu duvidei que era ele que estava no portão? Como foi que eu duvidei que foi ele? 3 dias, irmãos, da morte do Senhor Jesus Cristo, 2 discípulos a caminhos de Emaús, conversando, preocupados com o que aconteceu. Jesus chega no meio deles e diz: o que é que vocês estão conversando aí? E eles olham e dizem: olha, você não é daqui não, meu amigo? Não sabe o que aconteceu? Parece que não é da terra, né? Porque as notícias correm. Jesus, o Nazareno, um homem de poder e glória, tal, disse que iria ressuscitar, e o 3º dia, Jesus disse: que tanta incredulidade. Só reconheceram Jesus no partir do pão, mas o seu coração, ou o coração daqueles 2 discípulos, estavam queimando quando Jesus falava. Por acaso não, os nossos corações não ficaram agitados, não ficaram por conta da palavra que ele falou? Domingo de manhã, domingo da ressurreição, as mulheres resolvem ir no túmulo de Jesus. Fazer o que no túmulo de Jesus? Perfumar o corpo com aromas. Elas não foram no sábado, porque não podia. Shabat, dia do Senhor. E é bom entender de que esse dia houve uma transição. Dia do Senhor, sábado cristão, domingo, porque foi na ressurreição de Jesus que os discípulos se reuniram pela primeira vez. Foram num domingo, e há outras evidências para isso. Elas foram fazer o quê no túmulo de Jesus? Jesus havia dito que iria ressuscitar. Vocês estão procurando quem, minhas filhas? Estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou, como disse para vocês, que se creres verás a glória de Deus, aquele que pedir, crendo receberá. Foi Deus que falou isso. A igreja tem que se reunir crendo que Deus vai realizar um milagre na vida da igreja. E a igreja estava reunida, mas a igreja não estava crendo que isso iria acontecer, porque duvidaram. Mas Deus é tão maravilhoso, que opera um milagre em meio às dúvidas. Deus opera um milagre em meio às dúvidas, para aperfeiçoar o seu povo. Para aperfeiçoar o seu povo. Queridos irmãos, eu estou concluindo essa mensagem, lembrando os irmãos de que a oração tem que ser feita baseada exatamente na fé, naquele que pode responder às orações. Quando lá em 1 Pedro capítulo 5, Pedro vai dizer exatamente assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançai sobre ele. É sobre ele que nós temos que lançar toda a nossa ansiedade. A nossa oração tem que ser o nome de Jesus. A nossa oração tem que ser oração que crê que Deus pode realizar. Irmãos, não duvide quando Deus realizar um milagre na sua vida, na vida da igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça para buscar a sua presença constantemente. Vamos orar ao Senhor? Pai bondoso, nós te agradecemos, Senhor, porque nós
Nós temos o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, que morreu em favor do seu povo, que derramou o seu sangue para nos conduzir aos braços do Pai. Nós te agradecemos, Pai bondoso, por tamanho milagre na nossa vida. Te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Te pedimos, Pai bondoso, de que o Senhor perdoe muitas vezes as nossas incredulidades. Muitas vezes nós oramos, Senhor, e não cremos que a coisa vai acontecer. Muitas vezes nós oramos e não confiamos no Senhor. Nós queremos confiar sempre no Senhor, independente do resultado. Ó Deus, fica com a tua igreja neste lugar. Abençoa, Senhor, o teu povo que se reúne neste lugar. Que continue sendo um povo relevante nesta cidade. Um povo que se reúne para adorar o Senhor. E que este lugar seja um lugar de encontro com o Senhor. Seja um lugar de conciliação com os céus. Seja um lugar de restauração de famílias. De restauração da fé. Um lugar de oração. Um povo que busca a tua face. Nós assim oramos, gratos, no nome do Mestre Jesus. Amém. Deus os abençoe, no nome de Jesus.